Oi gente, tudo bom? Eu sou Leandro Almeida, eu sou pastor há mais de 11 anos da Igreja Lagoinha. Atualmente estou em Niterói, contribuindo com pastores Felipe e Mariana Valadão. Já sou casado, vai fazer 12 anos quando eu gravo esse vídeo aqui. Com a Aline, temos duas filhas lindas, maravilhosas, que são a Anabela e também a Serena, sabe? Nessa jornada toda nossa de ministério pastoral, nós nos dedicamos. Deus tem um chamado muito específico pra gente nessa área de relacionamento. Então, já há esse tempo todo, 11 anos, nós estamos ajudando solteiros a entrarem num relacionamento que dá certo. Vivendo experiências maravilhosas com Deus, sabendo escolher, sabendo como se comportar nesse relacionamento. Para quê? Para que cheguem num casamento e vivam algo muito saudável. Somos idealizadores também do Ministério do Olhar ao Altar, que há mais de 8 anos nos permite viajar o Brasil inteiro, ministrando palestras, seminários, congressos, cultos, pregações, enfim, em diversas cidades do Brasil todo, contribuindo também para o crescimento nessa área na vida de muitas pessoas. Você está aqui é porque você conheceu a gente pelas redes sociais ou presencialmente? Não sei, mas temos alcançado milhares e milhares de pessoas no próprio canal do YouTube, mais de 1 milhão de visualizações, redes sociais que vão somar aí mais de 280 mil pessoas ali acompanhando a gente diariamente, que a gente solta e libera muita coisa boa, muito conteúdo. Então, seja muito bem-vindo a essa aula. Você já imaginou você, nessa jornada de solteiro, parando de quebrar a cara com as escolhas erradas, vivendo algo completamente saudável, sabendo escolher? Imagina isso comigo, sabendo escolher, iniciando debaixo dos princípios corretos um relacionamento, sabendo como se comportar na solteirice, sabendo valorizar esse tempo, esse período maravilhoso, sem aquela carência que faz a gente ficar sofrendo por querer, desejar tanto um relacionamento. Você já imaginou você muito bem como solteiro, como solteira, e de repente quando aparece alguém, você sabe exatamente o que fazer, você sabe exatamente assim, uau, com ela vai dar certo, com essa pessoa vai fluir, as coisas vão acontecer. Imagina isso comigo, sabe por quê que eu tô te falando isso? Porque isso é possível, eu sei. Ai, Leandro, mas tem adversidades, tem dificuldades, tem tanta coisa que a gente poderia colocar no meio disso tudo. Eu sei que tem, mas é possível sim você acertar na vida amorosa, acertar na vida sentimental. Nesses anos todos cuidando de pessoas, nós, por ajudá-las, a gente começou a entender algumas coisas que dão certo, algumas coisas que dão errado. E a gente percebeu padrões na vida de muitas dessas pessoas, e você pode sim conhecer os princípios para ter esses padrões e tendo viver algo incrível nessa área da vida sim. Pode começar a colocar expectativa no teu coração, porque você vai viver isso sim. O IBGE, no ano de 2018, ele lançou uma estatística dizendo que são mais de 386 mil divórcios acontecendo todos os anos. Os próprios especialistas vão dar algumas afirmações, algumas respostas pra gente, melhor dizendo, sobre o porquê essas coisas acontecem, esses divórcios acontecem, esse número só cresce no nosso Brasil. Eles vão dizer o seguinte, olha, ou as pessoas elas não se preparam para a vida amorosa, ou então elas se preparam muito mal. O que eu quero dizer para você com isso? Que se você se preparar mal ou não se preparar, você vai ter realmente o que muita gente tem e talvez consequências daquilo que você já viveu no passado e quebrou a cara. E você não quer mais isso para você. Não é verdade, né? Então, eu também posso afirmar que, se não se preparar ou se preparar mal para um relacionamento ou para a vida amorosa, faz a pessoa quebrar a cara e até mesmo entrar para esses dados estatísticos do IBGE, eu posso afirmar também que se a pessoa se preparar e se preparar bem para a vida amorosa, ela não vai entrar nisso, ela nunca vai entrar nisso. Pelo contrário, ela vai ter um casamento onde ela vai chegar pra gente, um relacionamento, ela vai ter uma solteirice, um relacionamento de compromisso, um casamento onde ela vai chegar pra gente e falar assim, eu sou feliz nessa área. Nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails, nós recebemos mensagens o tempo inteiro de pessoas que foram restauradas. Muitas delas querem ficar no anonimato, não querem se expor. Outras até topam
parecer um pouco, mas preste atenção. Das inúmeras pessoas que a gente já cuidou nesse tempo todo, já acompanhou esse tempo inteiro, nós vimos que de fato é possível viver tudo isso, ok? Já vimos pessoas que não tinham uma boa base em casa, não tinham conhecimento a respeito disso, não tinham bons exemplos sobre vida sentimental, ou seja, tinham tudo para se dar mal. Já vieram de relacionamentos abusivos, frustrados, relacionamentos tóxicos, literalmente, que intoxicou a alma da pessoa. Nós acolhemos essas pessoas, algumas delas nesses longos anos, a gente tratou de algumas pessoas assim e a gente percebeu que dá para desintoxicar, dá para se preparar bem e dá para ir ao encontro de um relacionamento que vai dar certo de verdade. Isso é possível, sim. Inúmeras pessoas podem comprovar isso. Se você for no nosso Instagram, de vez em quando a gente solta algum testemunho lá de pessoas que foram abençoadas por nós. Se você foi, escreve aqui no comentário também, em algum lugar nessa página vai ter um lugar para você comentar ou manda mensagem pra gente também. A gente quer publicar aquilo que aconteceu sim com você, assim como de muitas outras pessoas. Então é possível sim. A gente tá aqui para provar isso para você. Vamos lá então. Hoje a gente está aqui para ensinar algumas coisas importantíssimas para você que você precisa saber. Todo solteiro precisa saber dessas coisas antes de entrar no relacionamento. Olha só, vou ser bem direto ao ponto para a gente não ficar de enrolação aqui, beleza? Uma das coisas que você precisa saber antes de entrar no relacionamento é se dá para dizer sim para essa pessoa que talvez chegou até você, ou que você está conhecendo, ou que você ainda vai conhecer. Como assim, Leandro? Como é que eu posso saber se eu posso dizer sim para ela? Eu sou maior de idade, quero namorar, quero iniciar um relacionamento. Como é que eu tenho que saber como vou dizer sim para essa pessoa? Respondendo a 4 perguntas que eu vou te fazer. São 4 perguntas transformadoras, libertadoras, que vão te ajudar muito na hora que aparecer alguém. Você tem que ter essas 4 perguntas assim muito nítidas na sua mente, no seu coração, na sua vida, quando chegar alguém. Primeira pergunta: eu posso me casar com o Deus dessa pessoa? Uau! Posso me casar com Deus dessa pessoa? Eu estou falando de quê? Eu estou falando de um jugo igual. Professarem ambos a mesma fé. Coloque isso como crivo na sua solteirice. Fala assim, ó, eu não vou dizer sim. Eu não vou nem cogitar me ter uma quedinha. Eu não vou me permitir ter uma quedinha por quem não serve o mesmo Deus que eu sirvo. Por quem não serve a quem eu sirvo. Posso me casar com Deus dessa pessoa? Por quê? Porque quando você se casa com alguém, quando você se relaciona com alguém, você também está se relacionando com a crença dessa outra pessoa. Querendo você ou não, também. Tá bom? Segunda pergunta. Eu posso me casar com a família dessa pessoa? Achou que ia se livrar, né? Ah, mas Leandro, eu não vou casar com a mãe dela, não vou estar com os irmãos dela, eu vou casar com ela. Eu não quero eu odeio a mãe dela, mas eu quero ficar com ela. Deixa eu te falar uma coisa. Falar que odeia a sogra é algo muito perigoso, sabe por quê? Você pode estar cuspindo no ventre que gerou o amor da sua vida. É terrível pensar nisso, eu sei. Mas, de certa forma, todos nós carregamos algo da nossa família. O contato, o convívio, a comunicação e por aí vai. Então, se você responde não a essa pergunta, é um sinal de alerta, no mínimo um sinal de alerta, para deixar você o seguinte, opa, peraí, esse relacionamento pode não ser muito saudável, muito tranquilo, pode ser conturbado. Por quê? Se tem problemas com a família da outra pessoa, você vai ter problemas com a própria pessoa. Então pensa um pouco nisso, isso vai ser bem forte, é forte isso aqui. Terceira pergunta, eu posso me casar com os valores dessa pessoa? No curso Solteiros por Enquanto, a gente tem lá os ativadores de propósito. Um deles é exatamente esse aqui. Você precisa conhecer os seus valores e precisa conhecer os valores que a outra pessoa tem. Como assim, Leandro? O que são esses valores? Valores é um código de conduta, de comportamento nosso. Na verdade, é um código de crenças que vão justificar ou vão nos fazer
comportarmos como nós nos comportamos. Por exemplo, o que faz você ficar indignado por ver alguém furando a fila? Não foi você, não foi o seu lugar que furaram, mas você tem um valor de justiça muito elevado, ok? As coisas pioraram aqui em casa. A primeira coisa que eu faço é buscar a Deus e orar. Você tem um valor muito alto para a espiritualidade, isso é muito bom. Então, num relacionamento, você tem que conhecer os seus, para entrar no relacionamento, conhecer os da outra pessoa, para verificar, não é para ter os mesmos, mas é para verificar se há um equilíbrio nessas coisas, ok? Porque se os seus valores te levam para uma direção e os valores da outra pessoa fazem ela ter comportamentos que a levam para outra direção, dificilmente esse relacionamento vai dar certo. Tá? Eu tô aqui para falar rasgado com você, dificilmente vai dar certo. Então, conheça a si mesmo, você precisa conhecer os seus valores. Você precisa conhecer os valores que a outra pessoa tem para dizer sim ou não. Pegou isso aqui? Quarta pergunta. Eu posso me casar com a missão dessa pessoa? Uau, missão é importantíssimo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas mulheres iniciando relacionamento com caras que sequer sabem para onde estão indo. Posso te falar uma verdade? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. Por que você vê casais de namorados errando, pecando, vivendo uma vida muito aquém do que deveriam viver? Porque não tem um foco, não tem um objetivo, não sabem para onde estão indo. Então, se você responder não a essa pergunta também, é muito complicado, né? Agora, você chegar, qual a tua missão, irmão? E ele falar para você assim, missão, não sei. Pula fora disso, sabe por quê? É como se você estivesse entrando num barco sem remo. Aonde a onda levar, aonde o fluir das águas levarem você, você vai estar junto nesse barco, tá bom? Possivelmente, notícia triste para você, possivelmente ele vai afundar. Possivelmente ele vai afundar. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui. Responda essas 4 perguntas aqui. Sinceramente, antes de entrar no relacionamento, todo solteiro deveria conhecer ou responder a essas 4 perguntas aqui. Uma outra coisa que a gente precisa saber antes de se relacionar, por isso que eu estou falando direto para quem é para solteiro. Se você está vendo esse vídeo e já está se relacionando, você só vai fazer uma reflexão aí e talvez você vá ter que tomar uma decisão. Mas eu gosto de ensinar o princípio da atração física versus atração abrangente. Por quê? Pessoas chegam pra mim e falam assim, ai, pastor Leandro, eu gostei tanto do fulano de tal ou da fulana de tal, e ela é tão linda, ele é tão lindo, e começa a falar só das características físicas. Nada contra, porque a própria Bíblia até, ela dá base para que a gente possa escolher com base nesse critério, sim, porém, não deve ser somente esse o critério. Característica de um relacionamento que der errado, você escolheu só por aquilo que você viu. Talvez você que esteja assistindo essa aula aqui esteja se identificando com algumas quebradas de cara que você teve lá atrás. Mas o fato é que você precisa sim olhar para a atração física, não você mentiroso, negligente ou sem noção de falar que a gente não olha para isso, né? Quem conhece a minha esposa sabe. Então faz parte você olhar para a atração física, mas existe o conceito que é da atração abrangente. O que é a atração abrangente? A atração física é você ser atraído por aquilo que os seus olhos viram. Atração abrangente é você ser atraído por aquilo que os seus olhos não viram. Como assim? O que os meus olhos não viram? Seus olhos não estão vendo o caráter dessa pessoa, seus olhos não estão vendo o futuro dessa pessoa. Pegou? Seus olhos não estão vendo a maneira como ele talvez trata a própria mãe. Enfim, preste atenção. Leandro, beleza. E quando eu sei dessas coisas, o que eu tenho que fazer? A pergunta que você tem que fazer é a seguinte. Por exemplo, futuro da pessoa. O camarada tem sonhos, tem uma missão, ok? Tem projetos lá pra frente, lá no futuro. E você, de repente, se enxerga junto com ele lá. Aquele futuro dele, para onde ele está indo, isso te atrai. Isso te atrai. Quando eu fui casar com a Aline, quando a gente se conheceu e tal, namorou e tudo mais, chegou um momento para ela que eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro,
Eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas eu tenho uma visão dentro de mim, eu carrego algo dentro de mim, eu tô olhando lá pra frente. Deus me chamou para ser um pastor, eu vou viajar o Brasil inteiro fazendo isso, eu vou servir muitas pessoas, eu vou ser canal de Deus para transformação na vida de muita gente. Você topa entrar nesse barco comigo? Ela falou assim: uau, teu futuro me atrai. Pegou isso aqui? Então esse é o conceito de atração abrangente. Você deve ser atraído pelo que você está vendo, mas também atraído pelo que você não está vendo. Pegou isso aqui? Isso tudo nos remete a uma terceira coisa. Então a primeira coisa, 4 perguntas que você deve responder. Beleza? A segunda coisa, atração física versus atração abrangente. Terceiro ponto dessa aula de hoje aqui, entenda o propósito de um relacionamento. Por que eu vou namorar com esse cara? Por que eu vou entrar num relacionamento com essa moça? Qual o porquê? Precisa se entender o porquê. Sem propósito você não chega a lugar nenhum. Eu sei que esses 3 conceitos aqui, eles estão bem amarradinhos, eles estão bem juntinhos. E é pra tá mesmo. Pra tá mesmo. Se você responde alguma coisa de não, se você não entende da atração abrangente aqui, e se você não sabe propósito, é por isso que muitas vezes você pode quebrar a cara, frustrar-se, dar errado nos relacionamentos. Mas se você responder sim às primeiras 4 perguntas, se você estiver muito seguro da atração física, mas também da atração abrangente, e se você entender o propósito, para onde é que nós estamos indo, por que nós vamos nos relacionar, é pra gente casar? É ou não? Se você responder sim para isso tudo, se você entender, estiver muito seguro disso, você tem muita coisa para dar certo nesse relacionamento. É claro que não é só isso, por isso que a gente não tem só essa primeira aula. Na próxima aula eu vou contar para você sobre um dos elementos também mais importantes que todo solteiro precisa ter para ficar bem, para ficar tranquilo e acertar nessa vida amorosa. Eu vou aprofundar um pouco mais em algumas coisas do que eu falei hoje aqui. Vai ser mais densa a próxima aula, mais profunda. O que eu quero que você faça? Eu quero que você deixe seu comentário aqui, em algum lugar que você tem, se é aqui embaixo, não sei. E também pergunta pra mim, faz uma pergunta com relação ao que você ouviu hoje, tá? Ou sobre a sua solteirice, faz qualquer pergunta sobre a solteirice, vida amorosa, eu quero te responder. Na aula 3, na terceira aula, nessa aqui é a primeira, vai ter a segunda, depois vai ter a terceira. Na terceira aula, eu vou tirar um tempo da aula só para responder as perguntas que vocês deixarem aqui nessa primeira aula e também na segunda aula, beleza? Ó, não se esqueça, ainda dá tempo. Compartilha isso com o máximo de pessoas. Fala assim, ó, tem um cara lá que tá falando rasgado, diretão, Leandro o nome dele. Muita gente conhece ele como Leandrinho, lá do Ministério do Olhar ao Altar, pastor da Lagoinha. Tá fazendo lá uma série de aulas sobre relacionamento para solteiros. Tem os desafios também, diários nesse tempo. Não perde não, manda o link para alguém chegar aqui também ser edificado, ser abençoado. Eu duvido, nesse período todo, sua vida não ser transformada. Vem comigo, tá bom? Até a próxima aula.